Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora para ouvirmos a exposição da mesma no livro do profeta Jonas. Semana passada nós estivemos aqui e pregamos em Jonas do 1 ao 3 e agora vamos pregar do 4 ao 6. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, e faremos a leitura nessa noite do versículo 4 até o versículo de número 6, para ouvirmos a pregação da palavra do Senhor nessa noite. Jonas, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, mais uma vez, mesmo assentados, mas escutem com bastante reverência e atenção o que vai ser lido, porque mais uma vez será lido a palavra de Deus, a palavra da salvação. Se você é salvo nessa noite, você foi salvo ouvindo essa palavra. Então rogue para que o Senhor lhe dê ouvidos para ouvir o que diz o seu Espírito. E a palavra de Deus, de forma inerrante, nessa noite nos diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez te louvar, ó Deus, por essa oportunidade que temos de podermos ouvir a Tua voz, como já ouvimos hoje, através dos textos que já foram lidos nessa noite. E agora ouviremos a Tua voz através do texto que será pregado. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor Deus fale ao coração da Tua igreja. Que o Senhor Deus graciosamente nos exorte através da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa usar a minha instrumentalidade para que a Tua igreja seja edificada pela palavra do Senhor. Prepara o coração da igreja, Pai, para receber a santa semente. E aplica a Tua palavra em cada coração aqui nessa noite. Que o Senhor Deus nos dê a iluminação necessária para podermos compreender o que Teu Espírito quis comunicar ao Teu povo quando registrou esse texto. E principalmente, Santo Deus, que nós possamos enxergar Cristo, o Evangelho, nesse texto da Antiga Aliança, para que possamos sair daqui cheio de esperança, paz e consolo em nossas vidas, que só o Evangelho pode trazer. Que o Senhor Deus, ó Pai, possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar ouvidos para ouvir, que o Senhor Deus abençoe aos homens, às mulheres, aos jovens, os adolescentes e as nossas crianças, que como parte da igreja, Pai, ficam para ouvir a voz do Senhor, para serem abençoadas pela Tua voz, independente se elas conseguem compreender ou não. É a palavra do Senhor, é o Teu Espírito que pode convencê-las, assim como pode convencer qualquer um de nós. Que o Senhor salve vidas nessa noite, é o que nós te rogamos, ó Pai. Que o Senhor abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam. É o que nós te pedimos, Pai Santíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Igreja. Amém. Meus irmãos, como pais, uma das nossas tarefas mais difíceis é disciplinar os nossos filhos, é aplicar a disciplina. A disciplina física, eu estou falando. Mas
como pais bíblicos que nós temos aqui, nós sabemos que a disciplina é uma orientação do próprio Deus e ela se faz extremamente necessária. As crianças sabem que Deus deu a ela pai e mãe, para que esses pais possam expressar o amor de Deus por elas. E dentro desse amor de Deus está essa disciplina. E esse é o único formato de uma família: pai, mãe e filhos. Meio diferente do que a sociedade hoje ensina, né, que pode haver famílias de várias formas, cores, segundo você possa imaginar, mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que as crianças tenham um pai e uma mãe. Isso é o padrão de Deus. É daí que forma de fato uma família, quando um homem se une a uma mulher. E uma dessas nossas tarefas, irmãos, é muitas vezes disciplinar os nossos filhos. E a disciplina nem sempre ela é um castigo, ou quase nunca, mas ela é uma forma de trazer os nossos filhos para o centro da vontade de Deus, de trazer os nossos filhos à razão. É assim que também Deus, como Pai, Ele nos disciplina como seus filhos. Deus, Ele nos disciplina, Ele disciplina o seu povo, a sua igreja, para trazê-los de volta para a sua vontade. E é exatamente disso, irmãos, que essa perícope, ou essa porção da palavra de Deus, de Jonas, capítulo 1, do verso 4 ao 6, ela vai tratar de Deus disciplinando o seu servo. O servo a qual ele deu uma ordem e ele transgrediu uma ordem de Deus. É por isso que nós somos disciplinados muitas vezes, é porque nós transgredimos a lei de Deus. Na verdade, é quando nós transgredimos a lei de Deus, nós passamos por cima da sua vontade, que o Senhor Deus, Ele nos disciplina. E nós sabemos que pelo histórico da própria palavra de Deus, Deus nunca deixou que o seu povo em pecado ficasse sem disciplina. Se você ler lá o livro de Juízes, você vai ver exatamente isso. Um ciclo vicioso a qual o povo peca, Deus disciplina, o povo se arrepende, Deus livra o povo, mas aí o povo peca de novo. E o Senhor, como um pai amoroso e cuidadoso, não deixa o seu povo sem disciplina. Assim também, nós devemos exercer esse amor para com os nossos filhos. E a verdade que vai nos saltar aos olhos, irmão, nesse texto é exatamente essa: que o Senhor Deus, Ele disciplina o seu povo para trazê-los de volta para o centro da sua vontade. Nós veremos esse texto em 2 pontos. Nós veremos a aplicação da disciplina e nós veremos 2 reações a essa disciplina. Nós veremos a aplicação da disciplina e nós veremos as reações a essa disciplina. Irmãos, semana passada eu vim aqui e nós começamos a pregar no livro de Jonas. Nós pregamos o versículo 1, 2 e 3. Nós vimos que esse Jonas, filho de Amitai, era um profeta de Deus. E nós vimos que a palavra do Senhor foi até ele, né? A palavra do Senhor foi até Jonas, dando uma ordem a Jonas, né? Dando uma missão para Jonas. Que Jonas deveria se levantar, ir até Nínive e clamar contra aquela cidade. Levar a palavra de Deus para confrontar o pecado daqueles pecadores. Mas nós vimos que Jonas, ele não gostou dessa ideia. Ele se revolta contra essa ideia de ir a Nínive e pregar contra ela. Pregar a palavra de Deus. Porque o pecado de Nínive subiu até as narinas do Senhor. E aí nós vemos, irmãos, que os nossos pecados, eles não passam despercebidos aos olhos de Deus. Nós vimos até que Jonas, ele tinha alguns motivos humanos que eram bem sérios, né? O povo de Nínive realmente era um povo terrível. Era um povo muito perverso, um povo que arrancava a pele dos seus inimigos, faziam muitas barbaridades. Mas Deus está enviando o seu profeta para levar a sua mensagem até aquele povo. E Jonas acreditava que se ele levasse a palavra do Senhor para os ninivitas, eles poderiam se converter. E Jonas achava que isso era algo absurdo. Pessoas fora do ciclo dos judeus, dos hebreus, não poderiam ser salvos. E o que é que Jonas faz? Ele faz exatamente o contrário da vontade de Deus.
Deus manda que ele se disponha e vá para a grande cidade de Nínive. Mas o versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele quer ir exatamente para a direção contrária. Ele vai para Tarsis. Ele tenta fugir da presença de Deus. Nós vimos que Jonas, ele vai para um local, ele tenta ir para um local que não existe. Ele tenta ir para um local onde não haja a presença de Deus. Talvez em Tarsis não havia profeta, talvez Jonas pensou, não, lá eu não vou ouvir a palavra de Deus, eu não vou ouvir nenhum profeta, e é para lá que eu vou. Só que isso é impossível. O Salmo 139 diz que nós não conseguimos fugir de Deus. Nós não conseguimos sair da sua presença. Você pode subir ao mais alto dos céus e lá o Senhor vai estar. Você pode descer ao mais profundo abismo e o Senhor também lá vai estar. Não tem como você fugir da presença de Deus. Uma outra coisa que nós vimos, irmãos, é que quando você tem problema com Deus, você tenta fugir da presença dEle. Quando você comete os seus pecados, geralmente você não quer saber de Deus. Você deixa de vir aos cultos, você deixa de ler a palavra de Deus, você deixa de orar. E foi exatamente isso que Jonas fez. Ele tentou sair da presença do Senhor, ele tentou fugir, ele tentou não obedecer às ordens de Deus. Mas o Senhor que Jonas serve, irmãos, é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que é soberano sobre tudo. É o Senhor Deus que reina sobre todas as coisas e Ele não se dobra à vontade dos homens. Nós vimos que lá na Antiga Aliança, lá em 2 Reis 14, quando Deus mandou que Jonas falasse ao povo hebreu, ele foi lá e ele profetizou ao povo hebreu. Mas quando Deus manda que ele vá profetizar para o povo de Nínive, ele se recusa. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Jonas era um xenofóbico. Ele achava que só o povo hebreu teria direito a ser salvo e mais ninguém. E então, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Então, ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio e ele foi para o porão do navio, tentando ir para longe da presença de Deus. E nós vimos também que quando você está contrário à vontade de Deus, você só faz descer. Você vai descendo e descendo e descendo. Mas Deus, irmãos, Ele vai buscar Jonas. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era filho de Deus, mesmo sendo rebelde. Deus tem filhos rebeldes como você, que muitas vezes também, assim como Jonas, transgride a sua lei. E nós vemos que o primeiro mais, irmãos, é que Jonas se dispôs a ir para longe da presença de Deus. Mas no versículo 4 temos uma adversativa novamente, onde vai dizer o que o Senhor fez. Nós vimos a reação de Jonas em relação à palavra de Deus, ou seja, ele se recusa a obedecer a palavra do Senhor. Assim também como nós, muitas vezes, nos recusamos a obedecer a palavra de Deus em vários pontos, em várias questões. Nós transgredimos a lei de Deus, nós passamos por cima das suas ordens. Mas o Senhor, irmãos, Ele é misericordioso. Ele não é indiferente conosco. E por isso o versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas tenta fugir da presença do Senhor, mas o Senhor vai atrás de Jonas. E o Senhor lança uma grande tempestade sobre ele. Uma tempestade de repente surge naquele mar, uma tempestade que não é normal, porque veja, irmãos, Jonas subiu em um navio que era conduzido pelos fenícios, que só os fenícios conseguiam chegar a Tarsis, e aquele navio era conduzido por marinheiros experientes. Mas nós vamos ver que esses marinheiros, eles ficaram desesperados, quando eles viram aquela tempestade. O Senhor estava lançando uma tempestade não para matar Jonas, não era a finalidade do Senhor matar a Jonas, não era desejo do Senhor matá-lo, porque se fosse desejo do Senhor matar a Jonas, o Senhor teria feito. Mas o que o Senhor quer é trazer Jonas de volta para a sua vontade. E de repente uma tempestade surge.
O Senhor diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. De repente, irmãos, fora da vontade de Deus, Jonas se viu no meio de uma tribulação. Jonas se viu no meio de uma situação difícil. Jonas se viu numa situação a qual ele precisava agora acordar daquela situação a qual ele estava vivendo e ele precisava voltar para o Senhor. E veja que é algo sobrenatural. Essa tempestade provavelmente não estaria ali se não fosse Jonas. Mas o Senhor está indo buscar. O Senhor está indo atrás de Jonas. O pecado de Jonas, irmãos, Deus, ele não está indiferente a Jonas. Jonas era um servo do Senhor, Jonas era um profeta de Deus, e Deus amava Jonas. É por isso que Deus está disciplinando. É por isso que Deus está derramando essa tempestade sobre ele. Nós vimos lá no texto de Hebreus 12, que o Senhor Deus, ele disciplina aquele a quem ama, e ele açoita aquele a quem ele tomou por filho. Jonas, irmãos, ele é amado por Deus. É por isso que Deus não vai deixá-lo na sua transgressão. É por isso que Deus não vai deixar que ele se afunde cada vez mais em seus pecados. E nós sabemos que Jonas, ele vai se afundar cada vez mais. Ele vai se aprofundar cada vez mais na sua rebeldia. E Deus está chamando Jonas de volta. E por isso Deus está lançando essa tempestade sobre eles. E aí nós já aprendemos uma coisa, irmãos: a disciplina que vem de Deus, ela é sobrenatural. Ela vem do Senhor. E o Senhor Deus, irmãos, ele nos disciplina. Nem necessariamente pelos castigos físicos, ou talvez nem necessariamente através de uma disciplina a qual é aplicada pelo conselho da igreja, que tem autoridade para isso. Mas o Senhor tem vários meios de disciplinar o seu povo, como por exemplo, através da pregação. Muitas vezes você é disciplinado através da própria pregação, ou das leituras da Bíblia que você faz em casa. Muitas vezes o Senhor confronta o seu pecado. Muitas vezes o Senhor Deus desnuda os seus pecados através das pregações, como você tem vindo aqui, ouvido pregação fiel, domingo após domingo. E muitas vezes essa pregação é o meio a qual Deus está disciplinando você, para que você se arrependa. É o meio pelo qual Deus está chamando você ao arrependimento, para que sua mente se abra, para que você entenda que você está indo contrário à vontade de Deus e você precisa se consertar. Exatamente, irmãos, porque Deus ama você. É por isso que sempre que você estiver em pecado, o Senhor vai discipliná-lo. Seja por meio da pregação, seja por meio das suas leituras da palavra de Deus, seja por meio do próprio conselho da igreja, que tem autoridade para discipliná-lo. E a disciplina, irmãos, é um sinal do amor de Deus por nós. É um sinal da nossa filiação. Deus só disciplina aqueles que são seus filhos. Deus só disciplina aqueles a qual Ele ama. E o contrário do amor, irmão, seria a indiferença. É se Deus não ligasse. É se Deus olhasse para Jonas se aprofundando em seus pecados e Deus não fosse atrás dele. Veja que Jonas, na sua loucura, ele não voltaria para Deus. Ele não retornaria para o centro da vontade do Senhor. E veja, quando ele faz o contrário da vontade de Deus, ele só se afunda. Ele só se aprofunda naquilo. É isso que acontece com você, quando você não faz a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus, irmãos, ela vai contra a nossa vontade, contra os nossos desejos. E é muito fácil você querer obedecer a Deus naquilo que o seu coração concorda, naquilo que satisfaz o seu coração, a sua vida. É muito fácil quando o seu coração, a vontade do seu coração está em sintonia com aquilo que é a vontade de Deus. Mas o problema é quando você tem que obedecer a Deus em algo que é contrário à sua vontade. Aí é que causa o problema. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, em seu coração corrupto, ele não queria ir para Nínive e pregar naquela cidade, porque ele achava que aquele povo não era merecedor da salvação.
Mas ele acreditava que se ele fosse lá e ele proclamasse a palavra de Deus, que ele denunciasse aqueles pecados, aquele povo poderia se arrepender. Era a vontade de Deus, mas não era a vontade de Jonas. E aí entra nesse conflito, e Jonas prefere fazer a sua vontade, mas o Senhor não está indiferente à vida de Jonas. Irmãos, quando um marido e uma mulher estão com algum problema, nós vemos que o problema está mais sério quando eles já estão indiferentes um com o outro. Enquanto eles estão ali brigando, ainda se acusando de algo, a esperança é maior. Mas quando um já não liga para o outro, pastor, eu não estou nem aí para minha mulher não, ela pode fazer o que ela quiser, eu não sinto mais nada. É a indiferença. Mas Deus não está sendo indiferente com Jonas. Jonas desobedece a Deus, Jonas ousa fazer o contrário da vontade de Deus, como muitas vezes você ousa também. Mas o Senhor está indo atrás de Jonas. Jonas se dispõe a fugir de Deus, mas o Senhor vai atrás dele. E outra coisa que nós percebemos aqui, irmãos, é que os nossos pecados atingem outras pessoas. Porque quem pecou foi Jonas. Quem desobedeceu a Deus foi Jonas, mas todos os marinheiros que estão nesse navio estão sofrendo as consequências do pecado de Jonas. Pode ter certeza, irmãos, que muitas vezes os seus pecados podem trazer transtorno para a igreja, podem trazer sofrimento para a igreja. Maridos, os seus pecados podem trazer sofrimento para suas esposas. Pais, os seus pecados podem trazer sofrimento para os seus filhos. E por isso nós precisamos nos arrepender. E por isso nós precisamos de arrependimento. Porque a igreja, irmãos, ela é uma corporatividade, a igreja é um corpo. Se tiver uma pessoa em pecado, todos estão em pecado, porque nós somos um corpo. É o pecado corporativo. Mas Deus, irmãos, não está indiferente aos pecados da igreja. Deus não está indiferente a nossas vidas, assim como Ele também não estava indiferente à vida de Jonas. E Deus não planejava matar Jonas. Deus planejava era trazer Jonas de volta para o centro da sua vontade. O que Deus planejava era abrir os olhos de Jonas para que ele enxergasse a loucura que é desobedecer à ordem de Deus. Jonas, irmãos, ele ouviu a voz do Senhor, a voz do Senhor, a palavra do Senhor foi até Jonas, falou dizendo que ele deveria ir para aquela cidade, e Jonas simplesmente não foi. Mas Deus não queria matá-lo, Deus queria discipliná-lo. Mas nós vemos muitas histórias de pais que, por causa das suas frustrações ou dos seus estresses diários, acabam se excedendo em castigos físicos em relação aos seus filhos. Isso jamais, irmãos, é o plano de Deus para a disciplina. Que você seja exagerado na disciplina, que você possa ferir de forma profunda ao seu filho de forma física. Muito pelo contrário, a disciplina sempre tem que ser aplicada em temor e tremor. Nós pais, nós estamos representando Deus quando nós estamos ali disciplinando nossos filhos. Nós precisamos que, através daquela disciplina, eles olhem para o Evangelho, para que eles voltem à razão, para que eles voltem para o centro da vontade de Deus. Muitas vezes também nós, de forma secular, muitos castigos são aplicados de forma exagerada ou errada. Pessoas são julgadas e muitas vezes as penas são muito pesadas em relação a crimes que não mereciam aquilo. Mas não é assim que Deus faz. Deus vai colocar a disciplina sobre Jonas, para que ele volte para o centro da sua vontade. O Senhor Deus faz surgir uma grande tempestade no meio do mar. Os marinheiros ficam assombrados no meio daquilo. Marinheiros experimentados, marinheiros que tinham prática nos mares, eles não se assustariam
qualquer vento que surgisse, eles não se assustariam com qualquer tempestade que fosse ao seu encontro, porque essa tempestade ela era diferente, essa tempestade vinha do Senhor, essa tempestade era a disciplina de Deus sobre Jonas, que estava atingindo todos aqueles que estavam próximos a ele. Mas quando nós falamos em disciplina, irmão, nós não podemos esquecer do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre disciplina, nós não podemos deixar de lembrar da cruz. Não foi ali na cruz que o nosso Redentor foi severamente disciplinado. Não foi ali na cruz que ele sofreu todo o peso do nosso pecado, que ele foi severamente castigado no nosso lugar. Nós experimentamos aqui, irmãos, uma disciplina que é temporal. A disciplina sempre é um ato de amor, a disciplina sempre, ela visa salvar, a disciplina sempre vai olhar para o bem do faltoso. Assim como nossos filhos, muitas vezes, quando são pequenos, eles querem enfiar o dedo naquelas tomadas lá. Aí nós vamos lá, damos uma tapa na mão deles. Aí eles choram. Mas aquela tapa na mão deles serve como um alerta para que eles não venham a morrer de um choque. E Lana constantemente tentava colocar dedo naquelas tomadas. Constantemente eu tinha que ir lá e dar um tapa na mão dela. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele foi disciplinado naquela cruz. Ele sofreu toda a ira de Deus lá naquela cruz. Toda a tempestade da ira do Senhor foi sobre ele, para que você não fosse disciplinado eternamente. O Senhor Jesus Cristo sofreu todo o horror do nosso pecado. Aquele que não tinha pecado, aquele que nunca desobedeceu a Deus, aquele que nem um dolo foi achado em sua boca. Aquele que não merecia ser disciplinado, ele se coloca no nosso lugar e ele é disciplinado naquela cruz. Para que você pudesse escapar da disciplina eterna. Mas a disciplina, irmãos, ela é sobrenatural. A disciplina de Deus, a disciplina sempre, ela não é humana, a disciplina sempre vem do Senhor. E a disciplina nos fala mais alto, é ali na cruz do nosso Redentor. Mas nós vemos também no texto, irmãos, duas formas de você reagir àquela disciplina. Nós somos disciplinados porque, como diz o autor aos Hebreus, nós não temos resistido até o sangue. Porque nós não temos resistido até o sangue, o Senhor, como um Pai amoroso, Ele nos disciplina. Ele não nos deixa sem disciplina, Ele não nos deixa sem açoite. Se você nessa noite, você vive no seu pecado, na sua transgressão, e se você não sofre nenhum tipo de disciplina, talvez você não seja filho de Deus. Talvez você não seja amado por Deus. É o que o autor dos Hebreus diz. Nós não discutimos com a palavra do Senhor, nós a aceitamos. O autor dos Hebreus diz que quando nós não resistimos até o sangue aos nossos pecados, nós temos que ser disciplinados. Mas nós somos disciplinados porque nós somos filhos de Deus. Nós somos disciplinados porque nós não somos bastardos. Nós somos disciplinados porque Deus nos ama, assim como Deus ama Jonas, assim como Jonas, mesmo sendo rebelde, é filho de Deus. Por isso Deus vai com a disciplina sobre ele. Então você que está sendo disciplinado de alguma forma, você que está passando por uma disciplina dada pelo conselho da igreja, se alegre com isso. Regozije-se com isso. Se você está sendo disciplinado por alguma outra forma que Deus tenha, pelo próprio Deus, diretamente, se alegre com isso. Se você está em pecado e você tem sido disciplinado pelo próprio Deus, isso é motivo de alegria para o seu coração. O texto diz lá em Hebreus que a disciplina, quando está sendo aplicada, ela não parece ser boa. Lógico que não é. Muitas vezes você é exposto, muitas vezes você é envergonhado, muitas vezes você é privado de algo. Mas o resultado dela sempre vai ser bom.
Primeiro, porque você vai ter certeza que você é filho de Deus e que você é amado por Deus. Mas se você está vivendo no seu pecado, que se você tem se lameado com as suas transgressões e nada tem acontecido, você tem vivido a sua vida pecaminosa e você tem achado que está tudo bem porque ninguém sabe, ninguém viu, não houve consequência nenhuma, ou seja, não há nenhum tipo de disciplina sobre a sua vida, você precisa acender o alerta que talvez você ainda não seja filho de Deus. Você precisa acender o alerta que talvez Deus não lhe ame, mas Ele lhe odeie. Porque se Deus está sendo indiferente ao seu pecado, à sua transgressão, àquilo que vai lhe levar para o inferno, e Deus não está intervindo, como Ele está fazendo com Jonas. Jonas tenta transgredir a lei de Deus, ele peca contra o Senhor, mas o Senhor está indo atrás de Jonas e o Senhor Deus está derramando uma tempestade sobre ele para que ele volte para o centro da sua vontade. Não se regozije porque você não está sendo disciplinado. Não se alegre porque nada está acontecendo, mesmo em meio ao seu pecado, mesmo você estando todo lameado pela sua transgressão. É motivo de preocupação para a sua vida. Talvez Deus, provavelmente, Ele não lhe ama. E você ainda não seja seu filho, e Cristo não tenha morrido por você. Porque nós só temos duas opções, irmãos. Os nossos pecados estão sob Cristo e nós estamos salvos da disciplina eterna. Ou os nossos pecados estão sobre nós, está sobre a sua vida. E você está sob a condenação eterna. Nós só temos essas duas opções. Mas o fato é que Deus, irmãos, Ele disciplina aquele a quem Ele ama. E Ele açoita, e muitas vezes severamente, para lhe livrar do pecado aquele a quem Ele tomou por filho. Mas como nós reagimos a essa disciplina? A partir do capítulo 5, do versículo 5, nós vemos pelo menos duas reações. Nós vemos ação sem conhecimento e nós vemos conhecimento sem ação. Nós vemos que a reação, tanto dos marinheiros como Jonas, nos dá essas duas opções. Nós vemos que os marinheiros têm reação, mas sem conhecimento. E depois nós veremos que Jonas tem conhecimento, mas não tem ação nenhuma. O versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Então os marinheiros, irmãos, cheios de medo, eles estavam assustados com aquilo, como eu falei, mesmo sendo marinheiros experimentados, mesmo sendo fenícios que eram experientes nessas navegações, diante da tempestade sobrenatural que veio do Senhor, eles estavam assustados. E então eles começaram a clamar aos seus deuses. Eles começam a exercer uma falsa espiritualidade, ou uma espiritualidade sem efeito nenhum, porque eles clamam, cada um, ao seu Deus. Ou esses homens eram de localidades diferentes, e cada um naquelas localidades tinha um Deus diferente, ou então eles eram daquelas cidades a qual adoravam vários deuses, e cada um clamava ao seu Deus. Mas existe uma reação desses homens. Eles tentam, através de uma pseudo-espiritualidade, resolver o problema. Eles clamam aos seus deuses. Eles fazem orações ao Senhor. Mas falsa religiosidade, irmãos, não consegue resolver o problema do pecado. Eles continuavam, o pecado continuava ali. O X da questão continuava naquele navio. E essa falsa espiritualidade, buscando esses falsos deuses, buscando falsos caminhos, não iriam conseguir resolver o problema da disciplina de Deus. Eles também tentam, irmãos, aliviar o navio. Eles começam a lançar fora a carga, para tentar tirar o peso daquele navio que está naquela tempestade. Muitas vezes nós queremos resolver o problema com nossas próprias ações. Muitas vezes, diante de uma disciplina, diante de um pecado,
Nós queremos resolver o problema de forma humana, fazendo algo que está ao nosso alcance. Eles estavam fazendo aquilo que estava ao alcance deles. Eles tentavam buscar os seus falsos deuses não conseguiam resolver porque eles não existiam. E agora eles começam a jogar as coisas fora. Eles tentam resolver com a sua própria força. Muitas vezes, irmão, nós também, apesar de sermos crentes, tentamos resolver esse problema com falsa espiritualidade e com nossas próprias ações. Eu estou em pecado. Eu estou em disciplina. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou ler mais a Bíblia para tentar compensar o peso do meu pecado. Eu vou mais à igreja. Não vou faltar mais nenhum culto. Não vou faltar mais nenhuma reunião de oração, de estudo bíblico, escola dominical. Mas isso nada vai adiantar, irmão, se você não se livrar do pecado. Se você não se livrar do pecado, a disciplina do Senhor não vai se afastar de você. Eles clamavam aos seus deuses, eles lançavam as coisas fora, mas eles não resolveram. O problema estava ali dentro, era o pecado. E é do pecado que você precisa se livrar. Alguns mecanismos são muito... eles nos ajudam, mas eles não resolvem. Vir mais à igreja, irmãos, é algo que todo crente deve fazer. Ler mais a palavra de Deus, cada vez mais ler a palavra de Deus, é coisa que todo crente deve fazer. Orar mais, buscar mais o Senhor, é coisa que todo crente deve fazer. É algo legítimo, é algo que nos faz bem. Mas se nós estivermos em pecado e nós não nos livrarmos do pecado, isso não vai resolver. Aquilo que nós humanamente podemos fazer, irmãos, não resolve o nosso problema. Se nós não resistirmos até o sangue e abandonar as nossas transgressões. É por isso que esses homens, irmãos, eles clamaram aos seus deuses, depois eles tentaram aliviar o navio, mas o pecado estava ali, o problema estava dentro daquele navio. O problema muitas vezes está no nosso coração, ele está sempre no nosso coração. Muitas vezes nós podemos usar algum mecanismo para não olharmos aqueles sites que nos levavam a pecar. Isso é muito bom. Muitas vezes nós nos afastamos de algumas ações, como bebidas, como comida, para tentar não pecar naquela área. Mas nós precisamos resolver o problema do nosso coração. Precisamos sarar o problema do nosso coração. Nós precisamos entender que nós somos terríveis pecadores e que nós não conseguimos com as nossas ações, por mais que as nossas intenções sejam boas, resolver o problema do nosso pecado. Esses homens tinham ação, mas ação desordenada. Eles tiveram ações, mas essas ações não eram eficazes, porque eles não tinham conhecimento nenhum. É como as penitências, muitas vezes aplicadas pela Igreja Católica Romana. Penitências que sempre foram aplicadas para resolver o problema do pecado. Tal pecado você precisa fazer tantas orações, rezar tantas ave-marias, ficar de joelho em cima do milho, subir a escadaria da igreja, de joelho tantas vezes. Não tem eficácia nenhuma contra o seu pecado. A única coisa que tem eficácia contra o seu pecado é a cruz de Cristo. É o seu sangue derramado. Nós olhamos para esses marinheiros, irmãos, e nós vemos que eles têm ação diante dessa disciplina que está se abatendo sobre eles também. Mas não há conhecimento nenhum. Eles não sabem o que fazer de verdade. E por isso eles tentam fazer a vontade dos seus próprios corações. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar. Mas havia ali alguém que tinha conhecimento, mas não tinha ação nenhuma. Esse era Jonas. A segunda parte, a última parte do versículo 5 diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
O texto diz que Jonas desceu ao porão. Ele desce para Jope, ele desce para Tarsis, ele desce para o navio, ele quer descer para Tarsis, ele desce para o porão. É interessante, irmãos, que a expressão dispõe-te, na língua hebraica, é a expressão sobe, né? Deus diz, sobe Jonas, e vai para a grande cidade de Nínive. Só que Jonas, ao invés de subir, atendendo à vontade de Deus, ele desce. E ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo. E agora o texto diz que Jonas estava dormindo profundamente. A expressão hebraica, irmãos, é exatamente que ele estava como morto. Jonas estava como morto. Exatamente isso que acontece quando você está fora da vontade de Deus. Você está vivendo como morto, como um defunto. É assim que Jonas está. Talvez seja o seu estado nessa noite. Você tem andado contrário à vontade de Deus. Você tem transgredido a sua lei. Você tem andado como morto, fazendo fora da vontade de Deus. Porque o homem ele foi criado para estar no centro da vontade do Senhor. O homem foi criado para obedecer a Deus. E assim como o peixe que é retirado da água, ele morre. Se o homem sair da vontade, do centro da vontade de Deus, ele morre. Foi isso que aconteceu com os nossos pais lá no Éden, que não foram feitos para morrer. Homem nenhum foi feito para morrer. É por isso que nós não nos acostumamos com a morte. É por isso que nós já vimos várias pessoas morrerem, já fomos em vários enterros, mas nós não nos acostumamos com a morte. Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer. Os nossos pais passaram a morrer quando eles saíram do centro da vontade de Deus. E aí eles mataram toda a raça humana de uma só tacada. É por isso que Jonas agora está como morto. Ele está deitado e ele dormia profundamente. Mas Jonas era um profeta, provavelmente da escola de Eliseu. Tinha conhecimento. Jonas é o único aqui que sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele sabe de todas as coisas. O versículo 9, que nós ainda vamos pregar, diz assim: ele respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Veja, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Senhor que está disciplinando. E mais na frente, ele vai dizer que ele tem que ser jogado no mar. Jonas sabe, ele sabe o que fazer. Jonas sabe que o que ele teria que fazer agora era se lançar aos pés do Senhor. Ele tinha que se lançar aos pés de Deus e pedir perdão pelo seu pecado, reconhecer a sua transgressão, reconhecer que ele estava errado, que o Senhor estava certo. Mas ele não faz. O mestre do navio pergunta a ele: o que passa contigo, homem? Agarrado no sono? Levanta-te. Talvez o teu Deus, clama ao teu Deus, invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. As transgressões dos homens, irmãos, levam eles a perecer. Jonas não quer fazer o que ele tem que fazer. Jonas não quer voltar atrás. Jonas não quer se lançar aos pés de Deus. Assim como nós devemos fazer nessa noite. Nós devemos examinar os nossos corações. Nós devemos lembrar também que nós temos, assim como Jonas, transgredido a lei de Deus. Nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhores nem do que os ninivitas. Nós vimos semana passada que nós somos mais inclinados a Nínive do que para Jerusalém. Nós somos tão perversos como esses homens. Mas nós podemos nos lançar aos pés do nosso Redentor e clamar pelo seu perdão, e Ele nos perdoa por causa de Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer ali, irmãos, é a ideia de inferno. E nós sabemos que o Senhor Deus, por causa de Cristo, Ele não permite que nós venhamos a perecer. Mas para isso, Cristo teve que morrer naquela cruz. É a esperança dos ninivitas.
é que Cristo morreria pelos pecados dele naquela cruz. A esperança de Jonas estava também em Cristo, que iria morrer pelos seus pecados lá naquela cruz. Que Cristo iria naquela cruz perecer debaixo da ira de Deus. Que Cristo iria enfrentar a disciplina poderosa do Senhor. Que ele enfrentaria o inferno naquela cruz, sim. Aquela cruz foi o inferno para o Santo Filho de Deus, a qual ele foi disciplinado naquela cruz, para que você, que é um pecador tão miserável quanto Jonas, não fosse disciplinado eternamente, por causa da obra de Cristo naquela cruz, por causa do seu sacrifício vicário, ou seja, substituto. Ele nos substituiu naquela cruz. Nós fomos crucificados junto com Ele. Nós já fomos disciplinados por Deus naquela cruz, para que você nunca fosse disciplinado eternamente. É só por causa de Cristo, irmãos, que nós, mesmo sendo transgressores terríveis da lei de Deus, assim como Jonas, ainda somos disciplinados pelo seu amor, ainda somos tratados como filhos e seremos salvos da disciplina eterna, por causa da nossa fé no nosso Redentor. Mas se você não é crente nessa noite, eu preciso lhe dar o ponto contrário. Eu preciso alertar você. Talvez você seja como esses marinheiros. Você não tem fé em Cristo Jesus, que você não crê que Ele morreu na cruz por você, que Ele pagou os seus pecados. Você não tem estado nem aí para Deus. Você não tem experimentado essa disciplina passageira aqui da terra. Eu preciso alertá-lo que sem Cristo, o que te espera é a disciplina eterna. Se você não tem Cristo nessa noite como seu Senhor e Salvador, não há esperança para você em lugar nenhum. Se você não tem a Cristo como o seu Salvador nessa noite, você vai experimentar o fogo eterno do Senhor. Se você não tem Cristo como seu Salvador, o Senhor está aquecendo as labaredas do inferno em enxofre, para que você seja jogado lá eternamente, por causa das suas transgressões. Por isso, corra para Cristo. É em Cristo que há salvação. É em Cristo que o problema da nossa transgressão, da nossa maldade, da nossa loucura, ela é resolvida. É só no Evangelho, irmãos. É só no Evangelho que todo o nosso problema com Deus é resolvido. Porque o seu maior problema não são as enfermidades, não é a falta de emprego, não são as questões financeiras, não são os filhos rebeldes, não é o seu casamento, não é a falta de uma esposa, de um marido, não. O seu maior problema é a sua inimizade com Deus por causa do seu pecado, mas Cristo resolve isso. Cristo nos conduz novamente para o nosso Deus. E por causa de Cristo, por causa do seu sangue derramado, porque Cristo foi entregue como propiciação no nosso lugar, o Deus que era nosso inimigo se torna favorável a você. E só no Evangelho, irmão, nós encontramos salvação. Só o Evangelho diz que nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos crer. Como dizia Lutero, a lei diz, faça, e você não consegue fazer. Você vai jogar as coisas fora, você vai demonstrar uma espiritualidade falsa, você vai tentar resolver com a sua própria força e você não vai conseguir. Porque o padrão de Deus é alto demais. Mas Lutero também dizia, a graça diz creia, e Cristo já fez tudo. Nós podemos ter certeza nessa noite, irmãos, como dizia um certo puritano, que existe mais perdão na cruz de Cristo
do que há pecado em você. E era para os pés do Senhor que Jonas deveria correr. Que Deus é tão maravilhoso, como dizia um outro puritano, que Ele transformou o maior instrumento de execução no meio de salvação a todos aqueles que creem. Esse é o Deus que nós viemos adorar nessa noite. Esse é o Deus que fala ao seu coração nessa noite. Esse é o Deus que graciosamente revela o nosso pecado através da sua palavra e nos mostra a sua graça salvadora em Cristo Jesus. Jonas vai continuar. Ele vai persistir em desobedecer a Deus. Ele tem um coração obstinado. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, não se dobra à obstinação de ninguém. E o coração de Jonas vai ser abatido. E ele vai ser levado pelo poder de Deus para o centro da sua vontade. Que Deus seja louvado pela salvação que Ele ofereceu a cada um de nós. O Senhor disciplina o seu povo, aqueles que Ele tomou por filho, não para matá-los, mas para trazê-los para o centro da sua vontade. Quem Ele matou foi o próprio Filho para nos salvar. E essa é a grandeza do Evangelho, onde o justo é castigado no lugar do injusto, e o injusto somos nós.